Sejam bem-vindos ao canal Estudante Estuda. E hoje veremos o resumo do estudante de Direito Constitucional, aplicabilidade das normas constitucionais e as gerações dos direitos fundamentais. Quanto à aplicação das normas constitucionais, vamos ver a doutrina de José Afonso da Silva. Ele classifica em 3 tipos: eficácia plena, eficácia contida e eficácia limitada. Na eficácia plena, as normas são auto-aplicáveis, não restringíveis e têm aplicabilidade direta, imediata e integral. Já as normas de eficácia contida, elas são auto-aplicáveis, restringíveis e têm aplicabilidade direta, imediata e possivelmente não integral. E por fim, nós temos a norma de eficácia limitada. São não auto-aplicáveis e aplicabilidade indireta, mediata e reduzida. Porém, ela é dividida em 2 tipos: princípios institutivos ou organizativos e normas programáticas. Aqui é importante lembrar que as normas de eficácia limitada, elas possuem um efeito negativo e vinculativo, que muita gente acha, por ela ser não auto-aplicável, aplicabilidade indireta, mediata e reduzida, ela não surte nenhum tipo de efeito. Isso não é correto. Ela tem efeitos negativos e vinculativo. Quanto às gerações dos direitos fundamentais, as principais gerações são a primeira, a segunda e a terceira. A quarta e a quinta depende do nível da prova. E aqui estão as palavras-chave do nosso resumo. Primeira geração, liberdade. Segunda geração, igualdade. Terceira geração, fraternidade. Na primeira geração, lembre-se que o indivíduo impõe ao Estado o dever de abstenção, de não se intrometer na vida pessoal do indivíduo. Logo, são direitos civis e políticos. Já na segunda geração, nós temos a igualdade. A imposição é para que o Estado atue. Então, teremos os direitos sociais, econômicos e culturais. E na terceira geração, não menos importante, temos a fraternidade ou igualdade. São os direitos difusos e coletivos. Eles vão sair da órbita individual para atingir a coletividade. A quarta geração, dependendo da prova, ela pode te cobrar 2 doutrinadores: Paulo Bonavides ou Norberto Bobbio. Paulo Bonavides, ele fala que a quarta geração é a democracia, informação e pluralismo. Já Norberto Bobbio, ele fala que é engenharia genética e em algumas literaturas traz biotecnologia. A quinta geração e última, ela é o direito à paz. Basicamente, para as provas de concurso público da disciplina de Direito Constitucional ou até mesmo Direitos Humanos, cobra-se essas 3 primeiras gerações. E o que se cobra são as palavras-chave. Primeira geração, liberdade, direitos civis e políticos. Segunda geração, igualdade, direitos sociais, econômicos e culturais. Terceira geração, fraternidade ou igualdade, direitos difusos e coletivos. E no resumo do estudante, hoje veremos em Direito Constitucional as características dos direitos fundamentais. Tema recorrente em concursos públicos. Vamos lá! É interessante saber dessas características, os nomes e os significados básicos. Quando eu digo significados básicos, são as palavras-chave. Lembrem-se que nós estamos vendo um resumo. Então aqui o foco são naquelas palavras que vão te dar suporte para você acertar a questão. Então a primeira característica dos direitos fundamentais é a universalidade. Significa que os direitos fundamentais são comuns a todos os seres humanos. Há um núcleo mínimo de direitos fundamentais que deve ser outorgado a todos. Por exemplo, o direito à vida. Mas tenha em mente que alguns direitos não podem ser titularizados por todos. Por exemplo, os direitos dos trabalhadores. Só vão ter esses direitos os trabalhadores. É um direito direcionado para essa classe. Outra característica tão importante quanto a primeira é a historicidade. Os direitos fundamentais, eles surgem por um processo de afirmação. São mutações e eles são sempre sujeitos à ampliação. Por que isso? Vai depender de como a sociedade vai evoluir. A tendência é que os direitos fundamentais, eles vão evoluindo de acordo com a evolução da sociedade. Por isso, eles são históricos. Aqui veremos 3 características importantíssimas: a indivisibilidade, inalienabilidade e imprescritibilidade. O primeiro, a indivisibilidade, diz que os direitos fundamentais
são um conjunto único, indivisível de direitos. Eles não podem ser considerados individualmente. A inalienabilidade, ela quer dizer que os direitos fundamentais são intransferíveis, inegociáveis. Eles não podem ser abolidos por vontade do seu titular. A pessoa não pode pegar e falar, eu não quero mais esse direito à vida. Isso não pode, o nosso ordenamento jurídico não aceita. E também, eles não possuem conteúdo econômico patrimonial, não podem ser vendidos nem negociados. A imprescritibilidade diz que eles não se perdem com o passar do tempo. Eles são personalíssimos, são da pessoa. E essa característica nos diz que eles não são alcançados pela prescrição. Se o indivíduo não utilizá-los, não faz diferença. Eles não vão se perder com o tempo, eles não vão se esgotar. A irrenunciabilidade diz que o titular ele não pode dispor dos direitos que ele tem. Mas aqui cabe uma observação. Ele pode deixar de exercê-lo. Não quer dizer que ele está abrindo mão. Vamos lá que eu vou dar o exemplo. É admissível a autolimitação voluntária de seu exercício. O exemplo clássico e que todos conhecem são os reality shows. A pessoa temporariamente ela vai abdicar de um direito fundamental, qual seja a privacidade. Outra característica é a relatividade ou limitabilidade. Saibam que os direitos fundamentais eles não são absolutos. Todos os direitos fundamentais podem ser relativizados. Eles são limitáveis por outros direitos fundamentais. Então, quando houver um conflito aparente, porque esse conflito ele não vai ser real, ele vai ser apenas aparente, entre direitos fundamentais, por exemplo, a informação e a privacidade, aqui vamos ter que aplicar uma harmonização, vai ter que haver uma concordância prática. Nenhum direito poderá ser sacrificado definitivamente. Vai ocorrer uma limitação de um em relação ao outro. Sempre nós temos que colocar na balança. O que é mais importante? O direito à liberdade de locomoção ou o direito à vida? Por exemplo, está tendo uma situação de conflito no Brasil e eles limitam as pessoas de circularem em determinados horários. Pô, aí você vai falar, nossa, mas está infringindo o meu direito de locomoção. Sim, mas aí não quer dizer que é um conflito. Quer dizer que o direito a você viver, o direito a você ter segurança na sua propriedade, na sua casa, é mais importante do que o seu direito de locomoção. Então, dependendo do caso, podem ocorrer limitações, sempre que em confronto com outros direitos fundamentais. A complementaridade diz que os direitos fundamentais compõem um sistema único. Diferentes direitos, das diferentes dimensões, vão se completar. Eles devem ser interpretados conjuntamente. Já a concorrência diz que os direitos fundamentais podem ser exercidos cumulativamente. Vários direitos podem ser exercidos ao mesmo tempo. Temos também a efetividade. Os poderes públicos, o Estado, ele tem a missão de efetivar os direitos fundamentais. Existe uma característica muito importante que ela vai se desdobrar, principalmente quando nos referimos à doutrina, e aí eu vou comentar Canotilho, que é um doutrinador muito imponente nessa área, é a proibição do retrocesso. Os direitos fundamentais, eles não podem ser enfraquecidos ou suprimidos. O que foi conquistado pela sociedade deve se manter. Canotilho, baseado no princípio do não retrocesso social, ele diz que os direitos sociais já previstos são garantias institucionais, mas um direito subjetivo do indivíduo, do sujeito. Então saiba que são inconstitucionais qualquer medida estatal que, sem a criação de outros esquemas alternativos ou compensatórios, anulem, revoguem ou aniquilem o núcleo essencial desses direitos fundamentais. E veremos hoje a eficácia dos direitos fundamentais, na nossa aula Resumo do Estudante. Será uma aula mais curta, porém veremos as 3 eficácias dos direitos fundamentais, de forma resumida. Aquela que é entre o Estado e o indivíduo, que é uma forma vertical, o Estado vai ficar aqui em cima e o indivíduo aqui embaixo, por isso que é vertical. Outra que veremos é aquela horizontal entre o indivíduo e o indivíduo. Então, vamos ter aqui uma relação de indivíduo com indivíduo. E teremos, por fim, uma nova, a diagonal, que seria aquela entre o empregador e o empregado. Por que é diagonal? Normalmente, o empregador ele está numa relação de superioridade em relação ao empregado.
por isso que é chamado diagonal, mas vamos ver cada uma. A eficácia vertical é aquela onde se tem um ente superior, que é o Estado, e um ente inferior, que é o indivíduo. Então, sempre quando sua prova trouxer eficácia vertical, você vai pensar no próprio nome, vertical, uma relação de desigualdade, onde nós temos aqui um ente superior e aqui um ente inferior. Já a eficácia horizontal, não lembra uma linha reta? Então, nós vamos ter em mente que é aquela onde temos dos dois lados indivíduos com o mesmo poder, vamos dizer assim. É uma relação entre particulares. E aqui nós temos duas teorias que podem aparecer em uma prova de nível mais avançado. As teorias da aplicação dos direitos fundamentais aos particulares. De início, nós temos a teoria da eficácia indireta ou mediata dos direitos fundamentais, o que seria? A aplicação aos particulares seria apenas de forma indireta, excepcional. Seriam quando fossem aplicadas cláusulas gerais do direito privado. Por exemplo, ordem pública, liberdade contratual, entre outras. Essa teoria é incompatível com a Constituição Federal, então ela não é aplicada. Temos também a teoria da eficácia direta e imediata dos direitos fundamentais, aquela em que a incidência é diretamente nas relações entre particulares. Essa é adotada pela Constituição Federal e pelo Supremo Tribunal Federal. Logo, vai ser a que nós vamos adotar para a nossa prova. Um exemplo, vamos supor que dois indivíduos têm uma sociedade e aí, por qualquer motivo, um dos sócios pretenda expulsar esse sócio que ele acha que cometeu alguma infração. O que diz a lei, essa eficácia horizontal? Diz que para que ele faça essa expulsão, ele vai ter que dar o direito de ampla defesa e contraditório a esse sócio, para ele provar que ele não fez aquilo. Isso seria um exemplo de eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Por fim, nós temos a eficácia diagonal. Aqui, a aplicação dos direitos fundamentais é em uma relação assimétrica, uma relação diferente entre particulares. Apesar de estarmos falando entre particular e particular, há uma assimetria, há uma diferença, uma desigualdade de forças. E um exemplo clássico seria patrões e empregados. Então, você vai imaginar aqui, ó, diagonal. E você vai imaginar que aqui nós temos o patrão e aqui nós temos o empregado. Eles vão estar em situação desigual na relação trabalhista. Por que desigual? Esse patrão, ele vai ter aqui, ó, muito mais condições financeiras de arcar com o processo do que esse indivíduo aqui, ó, que ganha um salário. Então, é dito que essa relação é assimétrica, desigual, desproporcional. E por isso deve ser aplicado os direitos fundamentais aqui também. Com isso, concluímos a nossa aula e o link para baixar o PDF dela encontra-se na descrição do vídeo. Até a próxima!